o que a ciência explica sobre dizer não. Vamos ouvir agora a nossa colunista Rita Vu. Você já se sentiu intimidado por alguém e forçado a dizer sim? Pois é, aqui a gente tem duas situações muito características. A primeira é que tem muita gente que segue a lógica do não eu já tenho e faz tudo para conseguir um sim e muitas vezes acabam passando por cima de outras pessoas, desrespeitando os seus limites. Muitas vezes essas pessoas acabam se impondo de maneira muito agressiva e acabam conseguindo o sim, não porque a outra pessoa queria ceder, mas por uma insistência, né, por uma postura invasiva que vence pelo cansaço. O segundo ponto é que a nossa espécie é hierárquica, como boa parte das espécies sociais. Isso significa que o nosso cérebro fica verificando o tempo todo qual é a nossa posição dentro dessa hierarquia. A neurobiologia da percepção da posição de um indivíduo dentro de um grupo social envolve sistemas mediados por neurotransmissores. No caso, a serotonina, que é responsável pelos processos de humor, e a dopamina, que é responsável pelos processos de motivação. Ou seja, o nosso cérebro fica o tempo todo verificando se a gente está numa posição superior ou inferior. E aí, quando a gente está numa posição superior, a gente tende a processos dopaminérgicos, ou seja, a gente tende a se sentir mais motivado, mais seguro, mais tranquilo, e o contrário também é verdadeiro. Quando a gente se sente numa posição mais vulnerável e inferior, a gente fica mais angustiado e mais estressado. O que é importante, e eu já disse para vocês, é que a gente não controla as nossas emoções, mas a gente é capaz de controlar os nossos comportamentos. E por isso não dá para ficar esperando a gente se sentir mais motivados a falar não. A gente tem que ser firme, falar ou não, e esse aprendizado é super importante para o nosso autoconhecimento. O Karnal já falou sobre o autoconhecimento. É um processo, uma jornada que não termina nunca, né, Karnal? Você dividiu com a gente aqui a sua dificuldade que você tem muitas vezes de falar não, mas esse processo ele é eterno. Eu tenho setores em mim tão analisados, psicanalizados, que a minha maturidade já virou quase podridão, de tanto que avançou nesse campo. E tem setores ainda infantilizados. Eu tenho setores em que meu comportamento é um pouco a criança com medo de contrariar a autoridade, ou o aluno querendo agradar ao professor. Então, eu tenho uma dificuldade com isso porque as pessoas pedem muito, elas demandam muito, elas querem muitas coisas, materiais, psíquicas e de apoio, e você tem uma vida. E não dá para dizer sim a todos. Eu já tomei decisões, por exemplo, quais as instituições filantrópicas que eu auxilio. São 5 e essas eu me dedico e auxilio, mas tem demandas de 30 por dia. Então, como dizer que a causa é boa? Mas nós somos aqui do interior de tal lugar, as crianças estão precisando de você, mas o mundo precisa muito, não é? E como dizer não e não morrer com o não? Ou como dizer sim morrendo com o sim? É muito difícil, é a escolha de Sofia. Não tem, quem lembra do filme, né? Não tem uma solução perfeita para isso. Posso propor algumas estratégias? Eu estava aqui conversando com o Karnal e com a Mari. Eu acho que o juízo sobre o não deve ser feito de forma paralela ao juízo, aquela regra de ouro, né? Se você gostaria que o outro fizesse a você aquilo que você está fazendo para o outro. Porque, no geral, a gente, quando começa a pensar em respeitar a própria individualidade, a gente se comporta de uma maneira e aí, quando a gente recebe aquilo de volta no comportamento do outro, a gente se incomoda. Então eu digo, eu não vou na sua festa de aniversário porque eu não estou afim, eu prefiro dormir. E aí quando a pessoa não vai na nossa festa, a gente se sente profundamente ofendido. Por isso que eu digo que nos nossos comportamentos a gente tem que buscar coerência, para que a gente consiga, de fato, se sentir confortável com aquilo que a gente está fazendo. Um outro juízo fundamental é, para a gente ser aceito, e de novo, a gente vai ser aceito na personagem, não naquilo que a gente é, mas para a gente ser aceito, a gente tende a dizer sim para tudo. E aí, em vez de respeitar um maior número de pessoas, você, na verdade, desrespeita porque você compromete não só a sua saúde, mas a qualidade das obrigações com as quais você se comprometeu. Então, eu como advogada, eu tenho um número X de casos nos quais eu consigo trabalhar com qualidade, mas eu não consigo dizer não. Então, eu absorvo cada vez mais trabalho e assim eu não prejudico um cliente para quem eu disse não, que, aliás, poderia procurar outro profissional. Eu prejudico todos. Então, acho que esses juízos precisam estar sempre presentes, porque a gente pode achar que a gente está sendo muito legal, quando, na verdade, a gente está escondendo um comportamento que pode fazer com que a gente fale com mais pessoas.